Olá, vamos chegando. Essa é uma live da hora de engravidar. Quem está há pouco tempo aqui no meu perfil, eu sou a doutora Juliana, sou médica, ginecologista. Meu objetivo é te ajudar a realizar o sonho de engravidar. Então, nessa live de hoje, a gente vai falar de 4 obstáculos inesperados para a tua fertilidade. Coisas que às vezes você não faz aí essa pesquisa no teu dia a dia. A gente vai trazer essa informação aqui, porque a live ela tem esse objetivo, né, de te informar, mas também de te trazer muita energia, e é esse meu objetivo aqui com vocês. Então, vamos lá, né? Quem é novo aqui no perfil, a gente costuma fazer uma live, né, toda semana. Então, trazendo sempre informações aí relevantes para você realmente atingir o seu positivo o mais rápido possível, tá? E uma coisa, assim, importante é a gente falar, né, quando a gente fala de obstáculos, né, tem um monte de coisa que a gente poderia falar aqui, né, de erros, às vezes, que eu identifico de quem tenta engravidar. Mas eu quero falar de 4 coisas assim objetivas que muitas vezes você não recebe a orientação dentro de um consultório médico ou que passa muito superficial e que você pode aprofundar, tá? Então, de uma forma geral, é importante, a gente vai falar aqui de 4 itens, né? Deficiência de vitamina D, eu vou explicar cada uma. Hipotiroidismo, doença celíaca e cuidados odontológicos. Então, é importante você entender que quando você está tentando engravidar há mais de um ano, você precisa realmente aprofundar a investigação, independente da sua idade. Se você tem 30 anos, 28 anos e já está mais de um ano tentando engravidar, você precisa investigar mais a fundo. Agora, se você tem mais de 35 anos, você precisa investigar mais a fundo a partir aí, ou imediatamente ou a partir do 6º mês. Se você já tem um diagnóstico, né, de uma baixa reserva ou de uma endometriose, ciclos irregulares, enfim, algo que a sinalize, chame a atenção, já faça a investigação. E é importante fazer a investigação do casal. Porque, por exemplo, hoje mesmo, né, eu atendi uma aluna do Engravida Já que está grávida, tá? A Priscila. E aí, quando ela me mandou os exames do parceiro, né, ela engravidou rápido, ela entrou na turma, se eu não me engano, foi de setembro, ela engravidou rápido. Mas, quando ela me mandou agora os exames que o parceiro dela fez, olha a importância de investigar. Ele tinha alterações que chamavam a atenção. Então, é importante você fazer a avaliação sempre do casal. Esses itens aqui que eu vou falar, eles também têm relação com a saúde masculina, mas principalmente com a saúde feminina, tá? Então, fazer uma investigação aprofundada é essencial. E ficar atento, que eu sempre falo, né, das sintomas silenciosos. Às vezes você não presta atenção no que seu corpo está falando para você, passa desapercebido. Então, ficar atento a isso é importante. Então, vamos falar aqui desses 4 pontos. Eu quero começar falando justamente da falta de vitamina D. Então, a falta de vitamina D, a gente sabe hoje, né, por vários trabalhos, que tem uma correlação grande aí com diabetes, câncer, né, obesidade, esclerose múltipla, artrite, inclusive doenças autoimunes, né? Uma das linhas de tratamento é você fazer uma suplementação em dose alta de vitamina D, muito mais alta do que a gente usa no dia a dia. Então, é de tão correlacionado que existe esse efeito da vitamina D, tá? E cada vez mais estudos também relacionam a vitamina D com a fertilidade / infertilidade. Tem um estudo, né, na Califórnia, que ele sugeriu um aumento de 4 vezes na chance de engravidar para mulheres que têm um nível adequado de vitamina D. Então, você saber que suplementar a vitamina D é necessário na maioria das mulheres, né? Isso faz diferença, então você precisa dosar a sua vitamina D. E o que eu mais vejo, mesmo a gente vivendo num país que tem muito sol, muita exposição ao sol, é mulheres com falta de vitamina D. Então, níveis baixos podem também contribuir para o surgimento de doenças ginecológicas, como endometriose, com a síndrome de ovário policístico. Então, é importante, se você tem abortamento de repetição, se você tem infertilidade sem causa aparente, tá? Você ter uma suplementação de vitamina D. Quanto que você precisa atingir de alvo de vitamina D? Idealmente, você precisa ter no mínimo 30. Se você for olhar na referência, eu já fiz live aqui falando disso, né? De tomar cuidado com os índices que são referência ali no laboratório. Porque quando a gente quer engravidar, é como se a gente precisasse exigir um pouco mais do corpo. Então, às vezes, aquele valor correlacionado ali do laboratório não é suficiente. Então, para você que quer engravidar, o mínimo é 30. Mas qual é o ideal? O ideal é você tentar ir a 40, a 60, tá?
Esse é um valor ideal. Inclusive, esses valores, eles podem mediar também a parte imunológica, muitas vezes das células NK. Células NK, que tem, às vezes, muita controvérsia na literatura, né? Os grandes guidelines nem sempre orientam fazer uma investigação tão aprofundada das células NK, mas se você tem abortamento de repetição, que significa 2 ou mais, se você tem uma infertilidade sem causa aparente, né? Já foi virada de cabeça para baixo, seu parceiro também, e não identificou nada, às vezes vale a pena fazer um aprofundamento nesse nível. E a gente sabe, né, que valores em torno aí de 4.000 unidades por dia costumam manter esses níveis ideais aí de 40 de vitamina D, tá? Mas sempre, claro, o ideal é dosar antes no seu sangue, porque se você já tiver um valor ideal ou se você já tiver um valor próximo a esse, você às vezes não precisa suplementar 4.000 unidades ao dia, às vezes você precisa suplementar menos. Então é uma vitamina que tem, né, a possibilidade de dosar no sangue, então dose 25-hidroxivitamina D. É importante você fazer essa avaliação, tá? E se você fizer, tem muita gente que fala assim, eu não tenho que suplementar junto, às vezes, né, vitamina K2. Qual é a função da vitamina D? Né? Às vezes um nível de vitamina D muito alto faz com que tenha mais cálcio no sangue. E aí cálcio no sangue, se não tiver a vitamina K2, vai fazer com que esse cálcio se deposite ali nas artérias e não vá para o osso. Mas geralmente isso só vai acontecer se você suplementa doses muito, muito altas de vitamina D. Não é o padrão. Então necessariamente nessas doses habituais que a gente utiliza, não necessariamente você precisaria usar a vitamina K2 associada, tá? É diferente se você, por exemplo, tá num climatério, se você tem uma osteopenia, aí geralmente a gente usa cálcio, vitamina D e vitamina K2. É um outro cenário, tá? E ficar atento também, porque se você utiliza a vitamina K2, você deve suplementar se você for utilizar numa dose mais baixa, porque ela pode interferir também no nível de testosterona. Então, ficar atento a isso, tá? Outra coisa que é importante, que horário é melhor você tomar a vitamina D? Como que é esse comprimido em gota? Como é que você vai fazer? Então, o ideal é você fazer a suplementação de vitamina D, geralmente num veículo oleoso, porque ela é uma vitamina lipossolúvel, ou seja, ela se dissolve na gordura. Então, se você toma ela em gotas, geralmente é o veículo oleoso, tá? É interessante. A grande questão de tomar em gotas, que precisa ficar atento para você não entrar numa hipervitaminose, ou seja, um nível muito alto de vitaminas, tá? Que também prejudica, é a contagem correta das gotas. Então, tomar muito cuidado com isso, tá? E quando é cápsula, geralmente em base oleosa. Então, o que você vai reparar aí na farmácia quando você vai comprar? Tem, às vezes, vitamina D que é mais cara e vitamina D que é mais barata. Por quê? Frequentemente, a vitamina D mais em conta, ela não está em veículo oleoso. Então, pode ser que a sua absorção, ou seja, o que você toma e de fato entra para a tua corrente sanguínea, efetivo ali, pode às vezes não ser uma quantidade tão adequada. Então, geralmente, se você perceber, é uma questão de laboratório, mas também que a vitamina D mais em conta, ela não está no veículo oleoso. E aí, um cuidado a mais, né? Se você precisar utilizar uma vitamina D mais em conta, é de fazer uso dela com algum alimento mais oleoso mesmo, com gordura, uma alimentação, né, junto da sua alimentação. Então, no café da manhã, você pode tomar a sua vitamina D, o ideal é que seja tomada preferencialmente no período da manhã, e aí você vai utilizar essa vitamina D junto com algum alimento. Você pode comer ali junto com ovo, né, um pouquinho de azeite, enfim, tudo que faça a absorção dessa vitamina D ser melhor. Ou um abacate, que também tem um pouco de gordura, uma gordura boa, tá? Então, de preferência, consumir com alguma coisa mais gordurosa, junto com a alimentação. Isso é um ponto importante. Eu quero saber se tem alguma aluna nova do Engravida Já que tá aqui assistindo essa live. E quem não tá, saiba que a gente já liberou a lista de espera. Então, se você não conseguiu entrar nessa última turma, a próxima turma a gente tá com as vagas fechadas no momento, mas você pode entrar para a lista de espera. Você pode ir lá no link da bio para se inscrever, tá? Então, outra opção que eu vou colocar aqui para vocês, ó, vou botar aqui, ó, digite quero para quem quiser entrar na lista de espera, porque tudo isso a gente tem de forma sempre muito mais aprofundada dentro do Engravida Já, tá? Quem não conhece ainda, depois quiser me inscrever para entender o que é esse projeto, que é grandioso. Deixa eu botar aqui, ó, digite quero para entrar. E aí, vamos fazer como a gente sempre faz nas nossas lives. Vocês vão colocando as dúvidas que depois eu vou respondendo, tá? Vou botar aqui.
Perfeito. Bom, a gente falou então do primeiro item. Vamos falar pro segundo agora, né? Eu adiantei lá que a gente tinha, né, 4 itens que a gente ia falar aqui, que são obstáculos, muitas vezes. Olá, Roberta. Roberta é aluna do programa, né? Que são 4 obstáculos que podem, sim, impactar na nossa fertilidade. Então, eu falei primeiro da vitamina D, tá? E o segundo é o hipotiroidismo. O hipotiroidismo, ele pode ter uma correlação com o abortamento, tá? Principalmente se você tem um anticorpo antitireoidiano presente. Então, repor a suplementação de hormônio tireoidiano é importante se você tem alguns níveis que eu vou falar aqui agora, tá? E são necessários, muitas vezes, para você reduzir a taxa de abortamento. Então, é comum a gente ter frequentemente doenças correlacionadas. Então, o que a gente às vezes tem? Anticorpo antitireoidiano na SOP. Anticorpo, o que é anticorpo? Deixa eu traduzir aqui o linguajar, né? Anticorpo antitireoidiano. Então, anticorpo é um tipo de célula que vai atacar, tá? É um tipo é isso, gera uma imunidade contra, tá? E aí, antitireoidiano, contra a tireoide, tá? Então, anticorpo antitireoidiano é contra a tireoide. Ó, Robertinha que tá aqui, aluna do programa e tá adorando. Que bom, fico feliz. E aí a gente costuma ter correlação entre o anticorpo e síndrome de ovário policístico, mulheres com menopausa precoce, infertilidade sem causa aparente, abortamento de repetição. Então é importante você não só dosar o seu TSH, o seu T4 livre, mas dosar o anti-TPO, antitireoglobulina, antitrabe, que são classicamente anticorpos contra a tireoide. E o que seria o ideal? O ideal seria a gente ter um TSH abaixo de 2,5, tá? E se você tem um TSH acima de 4, frequentemente a gente vai precisar suplementar sim uma levotiroxina, um hormônio da tireoide. Agora, se você tá aí entre 2,5 e 4, o último guideline que saiu, ele orienta a fazer o quê? Não tá acima de 4, que precisa suplementar. E não tá abaixo de 2,5, que é o ideal. O que você faz aqui nesse limbo, tá? Dosa o hormônio antitireoidiano. Então, o hormônio antitireoidiano positivo com o TSH entre 2,5 e 4, frequentemente, o que a gente faz? A gente trata. Agora, se for um anticorpo negativo, a gente observa e pode não tratar, tá? É importante identificar que alimentação vai influenciar. Por isso que no Engravidar Já as coisas são interligadas. A gente fala dos 5 pilares da fertilidade, porque as coisas vão se intercambiando. Então, a gente sabe que a alimentação, né, com selênio, uma dieta reduzida em glúten, né? Dieta reduzida em laticínios pode gerar menos inflamação e, consequentemente, melhorar nessa imunidade, nessa função tireoidiana, tá? Então, até alguns endocrinologistas acabam orientando em quem tem um controle, às vezes, difícil da tireoide, muitas vezes fazer uma alimentação reduzida em laticínio, reduzida em glúten, mesmo que não tenha uma doença celíaca, mesmo que não tenha uma intolerância à lactose, enfim, às vezes é algo que você pode aí melhorar ainda mais a função tireoidiana, tá? A gente sabe ainda, né, que níveis mais reduzidos de DHEA podem ter relação com disfunção da tireoide, e esse hormônio é importante lá para recrutamento de folículo, né, para formação inicial do folículo, e ele vai estar reduzido às vezes em mulheres com baixa reserva ovariana. Então, se você tem uma baixa reserva ovariana, às vezes é interessante a gente fazer a suplementação de DHEA. Isso aí é mais comum às vezes quando a gente vai para uma FIV, porque a gente quer aumentar o recrutamento, tá? É mais comum de fazer essa suplementação do que às vezes numa gravidez espontânea. Mas se a gente dosa, identifica às vezes uma baixa hormonal, pode ser interessante às vezes fazer essa suplementação, tá? Então esse é o segundo ponto. A gente falou de vitamina D, a gente falou de hipotiroidismo, e você entendeu que a partir daqui não é só dosar o TSH e o T4 livre, você precisa dosar os seus anticorpos contra a tireoide, tá? Terceiro ponto, terceiro obstáculo aqui, vamos falar da doença celíaca. A doença celíaca, né, que muitas vezes tem um sintoma muito parecido com a síndrome do intestino irritável, ela pode também gerar uma anemia, uma dor crônica, dor de cabeça, uma sensação de fraqueza, tá? Às vezes psoríase. Então, isso tudo mostra o quê? Um dano, muitas vezes, no seu sistema imunológico, que leva a um prejuízo no revestimento do intestino, que é lá que é atacado principalmente a doença celíaca. Isso, consequentemente, diminui a absorção de nutrientes, levando à falta de vitaminas, levando à falta de minerais,
tá? Então, existe uma provável correlação desse aumento aí, né? Muitas vezes da inflamação, com às vezes a baixa de folato, com a baixa de outras vitaminas. Então, nem sempre quem tem doença celíaca, que a gente vai identificar pela clínica associado à pesquisa no sangue, de alguns marcadores que eu vou falar aqui, nem sempre cortar o glúten é suficiente para elevar as vitaminas. E a gente sabe que vitamina, como eu já falei aqui, né, da vitamina D, mas outras vitaminas, a vitamina B6, a B9, a B12, são importantes para desinflamar, melhorar a qualidade do óvulo e, consequentemente, trazer uma possibilidade maior de uma gestação. Da gestação acontecer e da gestação transcorrer, né? Ela evoluir, para a gente poder ouvir o coraçãozinho do bebê, sentir ele mexer, para a gente ter um parto de um bebê saudável e trazer ele para casa, tá? Então, entender que nem sempre é só tirar o glúten, que é o que vai impactar aí na doença celíaca. Mas às vezes tem paciente que tira o glúten e mesmo assim não consegue elevar os níveis de vitamina, né, principalmente do complexo B. E aí a gente precisa suplementar essa vitamina. E são vitaminas que a gente pode dosar. A gente pode dosar o ácido fólico, a vitamina B12, tá? Então, a vitamina B6. Então, a gente pode dosar isso no sangue, é interessante. Então, se você tem doença tireoidiana, síndrome de anticorpo antifosfolipídico, infertilidade sem causa aparente, abortamento de repetição, às vezes vale a pena você complementar a investigação para a doença celíaca. É a maioria das pessoas que vai ter isso? Não, não é, tá? É um diagnóstico mais raro, mais de exclusão. Agora, se você já foi virada de cabeça para baixo, é isso que eu falo, já investigou tudo, e isso ainda não foi um ponto, por que não? Se o seu plano cobre, se você tem a possibilidade de fazer, se você tem informação, por que não? Porque às vezes esse é o ponto-chave central, e às vezes são sintomas muito sutis, tá? Outro dia eu atendi uma paciente que ela tem diarreia, né, desde a infância, da adolescência. E ela passou, assim, na descrição, quando a gente estava conversando, né? Eu conversando com ela na consulta, ela passou por isso como se, assim, nada, se aquilo fosse normal. Só por quê? Porque para ela é comum, para ela é normal. Só que entender que nem sempre o habitual do seu corpo é o normal. Então, você aprender a leitura desses sinais do seu corpo é importante, tá? Para você começar a prestar atenção. Será que isso é normal? Né? Pode ser comum em mim, mas será que é normal? Será que é assim que é o esperado? E aí, acender a luz amarela para as investigações complementares, tá? Então, você dosar anti-endomísio, antigliadina, né, antitransglutaminase, pode ser interessante você dosar isso no seu sangue e ter um diagnóstico mais específico, se você tem, né, uma doença celíaca. Então, será que aquela sua dor de cabeça, aquele sintoma de fraqueza constante, né, muitas vezes lesões de pele, será que é alguma intolerância a glúten? Porque não é todo mundo que precisa tirar o glúten. E eu falo muito disso, né, não só dentro do programa, né, nas consultas, mas aqui também. Eu falo assim, gente, a gente não vive numa bolha. Então, tomar muito cuidado das restrições que a gente sai fazendo, porque senão a gente vai cansar. E é muito difícil. Então, assim, tire o que precisa ser retirado. Nem sempre você precisa retirar tudo, tá? Então, fazer a investigação é importante. E ouvir o sinal. Você come alguma coisa com glúten e a barriga estufa? Às vezes você não tem doença celíaca, mas o teu corpo está te falando que ele é um pouco intolerante àquilo ali. Então, se você come um pão e a barriga estufa, pode ser um sinal de que você deva começar a evitar. Não é proibido, mas começar a evitar, tá? Então, preste atenção que isso é muito importante. Surgiu uma dúvida aqui, baixa reserva e o TSH abaixo do mínimo, conforme parâmetro laboratório. Tá, qual que é o valor abaixo do mínimo, conforme o valor do laboratório? Isso é importante, não sei se você pegou essa parte que eu falei aqui, justamente dos valores ideais para quem quer engravidar. Muitas vezes as referências ali daquele cantinho que fica ali do teu exame não é o ideal para você que quer engravidar. Pode ser o ideal para uma pessoa que quer viver normal, saudável, enfim, mas não para esse momento em que às vezes o corpo é mais exigido. Então coloca aqui para mim qual foi o valor exato aqui, tá? Vamos lá, a gente falou, quem tá chegando agora, a gente tá falando de 4 obstáculos que impactam na fertilidade. O primeiro eu falei que é deficiência de vitamina D. O segundo é hipotiroidismo, doença celíaca, e a gente vai entrar agora justamente no quarto. O quarto que muitas vezes é negligenciado, não é falado, não é encaminhado, enfim. A gente vai falar aqui de cuidados odontológicos da boca. Vocês sabiam que existe uma correlação fortíssima entre parto prematuro
e baixo peso ao nascer do bebê com gengivite, periodontite? Todo mundo, toda gestante, hoje, frequentemente, num pré-natal de qualidade, já é encaminhada para fazer uma avaliação com um dentista, tá? Então, é importante isso. Um pré-natal de qualidade vai te encaminhar para fazer uma avaliação odontológica. Agora, a gente sabe que quando você tem, né, uma gengivite que às vezes se manifesta por dor, por sangramento, uma periodontite, às vezes começa até a ter retração, tá? Da mucosa, né, da gengiva, tá? Isso pode também interferir, às vezes, no seu processo de engravidar. Então, toda vez que você escova o dente, dá uma sangrada, passa o fio dental, sangra, isso pode ser um sinal aí de gengivite, periodontite, que você precisa procurar um dentista para fazer uma higienização, passar sempre o fio dental, sempre a limpeza, para diminuir. Porque a gente sabe que essa periodontite, a relação da nossa boca, vai gerar um processo inflamatório que vai impactar na saúde da gravidez. Então, para evitar perda gestacional, você precisa fazer esse cuidado aí da sua boca, tá? Entender que mulheres, já tem alguns trabalhos que falam que mulheres com doença periodontal, né, doença na boca, podem demorar até mais 2 meses a mais do que uma mulher que não tem. Então, vai atrasar, às vezes, o seu positivo. Então, fazer a consulta com o dentista, passar fio dental, né, escovar os dentes frequentemente, é importante também pensando na sua fertilidade, tá? Então, é muito importante isso aqui. Então, sempre que você vai pensar, né, por onde começar, comece por ouvindo o seu corpo, entendendo o que ele tá falando para você, tá? Começa a entender que você precisa justamente fazer exames, né, a mais. Então, se você tem abortamento de repetição, se você tem infertilidade sem causa aparente, você precisa fazer exames a mais. Eu vou pedir só um segundo aqui, porque meu marido tá querendo entrar aqui no quarto. Só um minutinho, peraí. Não saiam daí que eu já volto. Voltei, foi rápido. Então, assim, entender que você precisa ouvir o sinal, fazer exames adequados, tá? Aprofundar essa investigação, principalmente se você já vem um tempo tentando. Então, não é só o que colocar. Muitas vezes eu vejo vocês muito preocupadas. O que eu como? O que eu suplemento? Tá, mas o que a gente vê de investigação que precisa se tirar, que precisa ajustar, tá? Então, se preocupar com esse outro lado também é importante. Tá bom? Então eu tento deixar isso sempre muito claro aqui para vocês, para cada vez mais ter informação e correr atrás, porque tempo é fertilidade. E é importante você ter isso em mente. Tempo é fertilidade. Então, use o tempo a seu favor. Nessa turma de agora, tem uma aluna que ela operou, tirou mioma, ela tá usando pílula e ela tá se preparando, ela entrou para justamente usar o tempo a favor dela. Se preparar para quando suspender a pílula, ela tá o mais fértil possível, no melhor cenário possível, para começar a tentar engravidar. Ela que já tem uma idade que ela é 40 mais, ela entendeu que ela precisa focar e usar o tempo a favor dela. Então ela não vai ficar o tempo usando a pílula, bloqueando ali que ela não pode engravidar nesse momento por conta da cirurgia que ela foi submetida, né? Porque uma vez que você corta o útero, a musculatura, você aumenta a chance, né, se ele se distende, se ele não está bem cicatrizado, você aumenta a chance desse útero romper. Então as fibras têm que estar muito bem cicatrizadas para ela ser liberada para a gravidez. Então usar o tempo a favor faz total diferença. Então isso é uma estratégia muito importante, tá? Então se você ainda não participa do Engravida Já, eu sei que tem alunas aqui assistindo essa live hoje, mas se você ainda não está nessa turma, se você ficou interessada, quer conhecer mais do projeto, é só digitar aqui quero, que a gente vai conversar, tá? Para você entender mais. No momento, ele tá com as vagas encerradas, fechadas, mas em breve a gente vai preparar uma nova turma e aí você pode estar na lista de espera. É só você colocar aqui quero ou entrar no meu link da bio e colocar lá o teu nome, preencher os seus dados para você ser avisada quando a próxima turma for iniciar, tá bom? Vamos lá. Então, recapitulando, é importante esses 4 pontos. Quem chegou agora, vamos recapitular. Não tem problema, essa live vai ficar gravada, é só você depois assistir.
falta de vitamina D, hipotireoidismo, doença celíaca e cuidados odontológicos. Quero que vocês me falem assim, talvez seja um pouco não tão óbvio, né? Do que às vezes a gente vem trazendo, mas às vezes a gente precisa sair um pouquinho fora da caixa mesmo e pensar e entender a fertilidade de forma mais ampla. Então, checa, dosou tua vitamina D? Checa, dosou seu TSH e T4 livre? Anticorpos antireoidianos? Vê lá, já tá com infertilidade sem causa aparente, né? Abortamento de repetição. Tem sintoma que pode sugerir doença celíaca? Será que vale a pena você entrar nessa investigação? Foi no dentista? No último ano? Você já tem mais de um ano que você não foi no dentista, tá na hora de ir. Então são 4 coisas importantes e 4 ações que eu te dei de dever de casa. Para você olhar na sua pastinha de exames, para você prestar atenção e ver se você está fazendo isso para dar check ou dever de casa para fazer, tá? Ó, coloquei aqui, ó, eu sou aluna, estou satisfeita e com muita esperança de que irei engravidar novamente. É isso aí, a gente vai trabalhar junto. Eu falo sempre que quando a gente, né, integra, a gente começa a integrar uma equipe. Vocês que são alunas do Engravida Já, né, a gente começa realmente a integrar uma equipe em prol realmente do seu sonho, da sua fertilidade, né? Isso é muito legal. Eu já fiquei tão feliz, eu fiz uma consulta com uma aluna que engravidou, ela teve uma perda gestacional no meio do ano, e olha que interessante a importância dos exames, né? Ela teve uma perda gestacional e ela entrou no programa, começou a fazer as práticas, eu até perguntei assim, o que você fez do programa? Ela falou assim, eu só não fiz a acupuntura, mas todo o resto eu fiz, foquei. E ela me trouxe, né, os exames, e eu fico muito feliz quando a aluna, ela entra e mergulha mesmo nessa imersão, porque faz diferença e acelera o resultado. E aí, ela falou que só não fez a questão da acupuntura, porque perto da cidade dela não tinha, enfim. E aí ela teve essa perda no meio do ano. E ela veio agora, né, com os exames que eu pedi para avaliação da fertilidade dela, porque ela engravidou até rápido. A gente teve um diagnóstico de uma trombofilia. Então, nessa gravidez que ela tá agora, inicial, eu já passei para ela medicação para gente evitar um risco de uma perda gestacional nessa gravidez. Então, olha a importância de, mesmo ela teve uma perda só, não é nem considerado abortamento de repetição, mas por que às vezes não investigar a mais se você já teve uma situação? Esperar sofrer de novo com um outro negativo para ser enquadrado aí numa estatística, né, de estudo populacional. Opções de cada profissional, opções de cada paciente, mas eu gosto de compartilhar esse outro olhar aqui, tá? E a gente identificou essa trombofilia aí, tá? Uma falta de proteína S, que é um anticoagulante natural. Então, se você tem falta, você fica num estado um pouco mais trombótico. E será que isso justificou a perda dela no meio do ano? Nunca vamos saber. Mas, se a gente pode tentar prevenir isso de acontecer novamente, por que não? E aí foi isso que a gente fez. E foi uma consulta muito legal, porque eu consegui ajustar algumas coisas para ela, né, de suplementação, orientação, né, e ela me colocou isso, que ela fez tudo menos a acupuntura. Então é entender, né, é legal isso, porque assim, quando a gente fala dos pilares da fertilidade, quando eu trago a informação de que a fertilidade precisa ser vista de forma ampla, é porque nem sempre você consegue fazer tudo. Tem coisas que vão se encaixar melhor na tua rotina, tem coisas que o seu paladar vai ficar melhor. Então, quando você amplia essa visão, amplia as possibilidades de ação, você aumenta a chance mesmo, porque você consegue integrar mais coisas, sabe? Como se fosse tapar mais buracos, tá? Então, isso é legal de ver, tá? Vamos lá, deixa eu ver aqui se vocês colocaram uma dúvida. Ó, como suplemento DHA? É DHEA. Tá? Você geralmente é um hormônio que você vai suplementar com a prescrição do teu médico, tá bom? Mas ele é via oral. E aí o seu médico precisa fazer a suplementação. Tem alguns esquemas, pode ser 25mg de 8 em 8, 50 de 12 em 12. Experiência de cada profissional, avaliação de cada profissional que precise usar ou não, tá bom? TSH de 0,18, né? É um TSH ok, tá? Ó, 0,1 a 2,5. Geralmente é um TSH aceitável no primeiro trimestre, tá bom? Então, nada demais aí não. Dose os seus autoanticorpos, faz ultrassom da tireoide para fazer essa avaliação bem completinha. Meus exames de TSH e T4 estão normais, mas os anticorpos não estão normais, bem acima. Tem como melhorar? Não. Você vai ter esses anticorpos positivos, tá positivo, tá positivo. Agora você precisa entender, o seu TSH tá em qual faixa?
tá abaixo de 2,5, se tiver abaixo de 2,5, mesmo com os anticorpos positivos, a gente pode pensar talvez em não suplementar. Agora, se você tem abortamento de repetição, né, se você tem uma infertilidade sem causa aparente, um TSH entre 2,5 e 4, com anticorpo positivo, vale às vezes pensar em suplementar, tá? Ó, meus exames deram ok, mas descobri uma adenomiose. A adenomiose é uma doença que vai impactar muitas vezes na implantação do embrião, tá? Então, essa implantação do embrião, ela é importante você ter uma adenomiose mais quietinha, mais desinflamada. E aí, como que você faz isso? A alimentação, fazer um detox, tá? Então, o que você pode começar fazendo aqui, né? Nível de vitamina D adequado, porque como eu falei, ela vai atuar diminuindo a chance de você ter uma endometriose, e a endometriose é prima da adenomiose, tá? Então, nível de vitamina D é importante, porque ela desinflama, né? Como eu falei, quem tem doença autoimune, que às vezes é muito inflamado, precisa botar níveis de vitamina D mais acima. Quando você tem como é que você desinflama mais, né? Então, além da vitamina D, você vê se você tem sintomas, às vezes, dessa doença celíaca, como eu falei. É comum? Não, mas pode acontecer. E, às vezes, o glúten pode te inflamar. É todo mundo que vai precisar restringir glúten? Não. Então, é importante fazer essa avaliação, se é o teu caso ou não, para ajudar a desinflamar também a adenomiose, tá? Às vezes, reduzir os laticínios, reduzir carne vermelha, são alimentos todos que podem levar a um processo inflamatório maior, tá? Ferritina de 15, o que fazer para melhorar? São duas coisas importantes quando a gente tem falta de ferro, que é a falta da ferritina. Então, ferritina é uma reserva de ferro no teu corpo. A gente sabe que a gravidez, ela chupa, né, o ferro. O bebê, ele tá em intensa formação, então a gente precisa dar muito ferro para esse bebê. Então, a gente precisa ter um estoque de ferro. E se o teu estoque está reduzido, se você entra numa gravidez com estoque reduzido, pode contar que daqui a pouco você vai começar a ter um traçozinho de anemia aí, tá? Então, fazer a suplementação de ferro é importante. Como que você vai suplementar ferro? Você pode fazer oral, você pode fazer venoso. Geralmente, oral dá conta. Só que um erro grande é você suplementar o ferro e não fechar a torneira de perda desse ferro. O que isso significa? Se você tem um fluxo menstrual muito intenso e você não fecha a torneira, você acaba tomando ferro e o ferro indo embora. Então, avaliar, será que teu fluxo está muito intenso? É uma coisa importante. Dura mais do que 7 dias, precisa usar absorvente noturno de dia, sai coágulo, são sinais de alarme aí para você prestar atenção, tá? Menstruações muito curtas, né? Intervalos muito curtos, ou seja, dá 21 dias você sangra de novo, dá 21 dias você sangra de novo. Então, é importante fazer essa avaliação, porque ferritina precisa estar acima de 50, 70 para quem quer engravidar, no mínimo acima de 50, tá? Então, precisa suplementar e avaliar. Será que você está perdendo ferro, tá? Abaixo de 2,5 estou com abortamento de repetição. Então, aí você precisa conversar com o teu médico, porque se seus anticorpos estão altos, esse é o único fator, talvez valha a pena, às vezes, entrar com uma dose baixa de levotiroxina. Conversa com ele, tá? Isso é o que estava no último guideline. Se você já investigou todo o resto, né? Tem que investigar todo o resto. Ferritina deu alta, excesso de ferro, o que fazer? Depende, ferritina alta às vezes é sinal de inflamação, nem sempre é excesso de ferro, tá? Então vê lá o índice de saturação da transferrina, vê se você como é que tá a sua hemoglobina, como é que estão esses outros parâmetros, mas frequentemente ferritina alta não é excesso de ferro, é inflamação. É um dos sinais às vezes de inflamação, tá? E aí você precisa fazer um protocolo de desinflamar, melhorar a alimentação, fazer as suplementações adequadas para você, tá? Isso é muito importante, meninas, de vocês realmente entenderem o que teu corpo, junto com os exames, está querendo dizer para você. Se realmente ele está mostrando que você está caminhando por um processo inflamatório e o que você precisa fazer para melhorar. Você está fazendo atividade física, como é que está a alimentação, como é que está a suplementação, como é que está a sua noite de sono. O sono é uma das coisas principais que você precisa trabalhar. Acordar cedo, dormir cedo. Você ajuda o seu corpo a trabalhar da forma que ele foi feito para, né, produzir os hormônios adequados. Então, isso é muito importante.
uma dúvida. Depois de fazer o tratamento com antibiótico para tratar a endometrite e não ter resolvido, o que é indicado fazer? Outro ciclo de antibiótico? Tenho SOP e não menstruo regular. Vamos lá, são duas situações completamente diferentes. Primeiro, quando você tratou a sua endometrite, seu parceiro também tratou? Isso é um ponto, tá? O ideal é que ele também tenha tratado. Segundo ponto, às vezes a gente precisa ampliar realmente o tempo de duração do esquema antibiótico. Então, às vezes, sim, você precisa tratar novamente. Eu já tive paciente que eu precisei tratar 2, 3 vezes com esquemas de antibióticos variados. E às vezes existem casos em que a endometrite não é infecciosa, isso é mais raro, tá? Mas geralmente a gente vai na aposta do infeccioso. Então, o parceiro tratar além de você e você também repetir o esquema de antibiótico. Por isso que, olha só que interessante essa informação aqui que a Caroline trouxe pra gente. Repetir a esteroscopia. Então, quando a gente faz um exame, a gente vê uma endometrite, a gente trata. E aí depois é interessante repetir a esteroscopia. Se era uma endometrite gritante, assim, visual, né, não foi só na biópsia, às vezes é interessante você repetir para você ter segurança de que foi resolvido. E como no caso dela aqui, ela usou e não resolveu. Então, às vezes a gente precisa ampliar o esquema, usar mais tempo, tá? Então, isso aqui faz diferença, tá? Às vezes associar, né, probiótico, às vezes tem que fazer pesquisa, né, da microbiota uterina, tá? Se for muito difícil de tratar. E tem várias coisas que a gente pode fazer. Mas inicial são esses 2 pontos aqui que eu falei pra você. Tá bom? O que mais, meninas? Vocês estão tímidas hoje? Quero saber se tem mais alguma dúvida. A gente falou aqui justamente, né, que as vagas do programa Engravida Já estão encerradas nesse momento. Essa turma acabou de entrar, né? A gente teve um encontro no último fim de semana para dar as boas-vindas, para orientar como é que usa a plataforma, quais são as estratégias ali para transcorrer. Amanhã eu já vou conversar, né, com uma das alunas do programa novo. E vou conversar também com uma grávida da última turma, da turma que entrou em setembro. Ela estava tentando engravidar há mais de 1 ano e meio, né? E engravidou, a Aline. Então amanhã vão ser 2 conversas aí com alunas do Engravida Já, muito especiais. Uma que está se preparando, se eu não me engano, só me falha a memória, que eu conversei com ela no sábado, para a FIV. E a outra que está gravidinha. Muito legal. Mioma submucoso, meu médico disse que onde está não atrapalha. Eu engravidei e perdi com 8 semanas. Enfim, é isso. Tem que seguir uma linha aí, né? Como eu sempre falo, medicina, gente, medicina não é uma ciência exata. Então, primeiro que eu não tô vendo seu exame, eu não sei o tamanho desse mioma, eu não sei a localização, então a gente vai confiar no colega, tá? O que é importante é assim, esse é o único fator, de uma forma geral, o mioma, ele não vai tender a levar à perda, mas talvez uma dificuldade para engravidar, esse mioma submucoso, tá? Então, sempre oriento isso aqui para vocês, meninas, independente, isso aqui é uma orientação que não é só para fertilidade, mas é para a vida. Tem que ter profissional que você confie do teu lado, tá? Comigo é assim, né? Quem cuida dos meus filhos, quem cuida, né, de mim mesma, tem hora, a gente não domina tudo. Então a gente precisa ter alguém com confiança ali. Claro, tem lógica o que a pessoa tá falando? Não tem? Se tiver, confia. Se não tiver, busca outra opinião, tá? Mas eu não tô vendo o teu exame para poder dar uma opinião diferente. Agora, se o teu questionamento é se isso que levou à perda, provavelmente não. Porque geralmente o mioma ele vai dificultar engravidar, mas não a perda, tá bom? Você já usou corticoide no ciclo de FIV? Acha que vale a pena? Já usei, inclusive eu tenho paciente grávida que engravidou usando corticoide, que a gente tinha feito uma transferência de um embrião euploide, usando enoxaparina, né, o Clexane, beta negativo, aí a gente foi transferir o mosaico, a gente fez uma estratégia diferente, né, de preparo, e entrei com corticoide, e o bebezinho, a Aurora, tá chegando aí. Daqui a pouco ela tá me mandando notícia de que ganhou a neném. Então, assim, eu tô, inclusive, preparando uma paciente agora com abortamentos de repetição, abortamento / falha de implantação. Então, ou ela falha em implantar, ou ela engravida e perde. E aí, a gente tá realmente fazendo esse ciclo agora com corticoide, tá? Pra gente otimizar a chance. Mas é importante avaliar o caso. Todo mundo que vai fazer FIV, todo mundo que vai transferir vai usar corticoide? Claro que não.
Até porque a gente tem um balanço da imunidade. Então é entender que a imunidade, né, ela precisa de um equilíbrio central. Nem de mais, nem de menos. Então, quando a gente está com a imunidade muito intensa, aflorada demais, às vezes a gente precisa usar o corticoide. Mas quando a gente tem uma baixa de imunidade, uma resposta imunológica deficiente, o corticoide pode prejudicar. Então, não é sair fazendo o que a amiga fez, o que o outro fez, à torta e à direita. As coisas precisam ser investigadas. Será que isso faz sentido para você? Já usei em alguns casos em minhas pacientes e tive resultado favorável. São todas que vão usar que vão ter? Não. Tá? Porque, infelizmente, a ciência ela não é exata. Mas precisa avaliar se faz sentido para o teu caso, tá bom? Passei pela nutricionista, mudei minha alimentação e estou tomando vitaminas para completar o que estava abaixo. Será que vai ajudar? Com certeza. Com certeza. Você está usando um dos pilares, que é nutrição e suplementação. Agora você precisa integrar as outras coisas do método Engravida Já. Também tenho miomas. Nessa última gestação aumentou bastante, a recomendação é miomectomia agora. O que acontece? A gestação é um estado que aumenta mesmo a vascularização do mioma e, consequentemente, pode aumentar o tamanho, tá? Mas, frequentemente, após a gestação, ele tende a regredir. Se você teve indicação de miomectomia, você vai fazer a miomectomia que o seu médico indicou, né? Deve ter uma linha de raciocínio aí envolvida. Mas se você quer engravidar novamente, lembra que eu acabei de falar de uma paciente que fez uma miomectomia, que tirou o mioma e que ficou proibida de engravidar durante um tempo por conta do tipo de cirurgia? Então depende do tipo de miomectomia que você vai fazer, tá? Se for uma miomectomia de mioma submucoso, geralmente isso não demora para te liberar a engravidar. Agora, se é uma miomectomia que você faz às vezes por laparoscopia, de um mioma intramural, né, que penetra a parte muscular, às vezes você vai ficar um tempo sem poder engravidar. E aí é interessante você usar muito isso de forma estratégica, tá? Usar esse tempo a teu favor, porque tempo é fertilidade. Os exames do raio-x da fertilidade tem época do ciclo para fazer? O raio-x da fertilidade é uma parte importante lá dentro do Engravida Já. É um dos primeiros módulos, né? Uma das primeiras coisas que a gente coloca. Por quê? Porque ter diagnóstico te acelera, te dá direção, te dá rota. Então é uma lista de exames da mulher, uma lista de exames do parceiro que tem lá para te nortear, tá? E de uma forma geral, eles não vão ter épocas, vai depender muito do que vai querer ver. Mas de uma forma geral, não interfere. Tá? É hormônio antimileriano que avalia a tua reserva ovariana, pode fazer em qualquer fase do seu ciclo menstrual, cariótipo, glicose, glicemia, aí você vai fazer em jejum, qualquer fase do ciclo, tá? De uma forma geral, se você está começando o seu processo de investigação, dosa, não perde tempo esperando o ciclo, dosa. E aí depois, se precisar de um refinamento, você dosa em alguma época específica. Mas o FSH, o estradiol, que a gente orienta a fazer às vezes no segundo, quinto dia do ciclo, é mais para ver a avaliação de reserva. Mas se você já fez um antimileriano, não faz tanta diferença, entendeu? Então depende muito do que você tá, qual etapa você tá realmente nessa investigação. Então a minha orientação é não perder tempo. Não perder tempo, faz o exame. Se precisar de um refinamento, a gente dá o refinamento. Agora é importante você, quando dosar o seu exame de sangue, isso é importante sinalizar. Anotar o dia que você está fazendo. O dia do teu ciclo. Porque o médico pode perguntar e dependendo do valor ele querer repetir. Tá? Então isso é importante a gente frisar aqui, tá bom? Beleza, meninas. Vocês como sempre incríveis. Se você quer conhecer mais do projeto Engravida Já, se você quer entrar para a próxima turma, quer ser avisada da próxima turma, você pode digitar aqui quero, ainda vai dar tempo, ou ir lá no link da bio, se inscrever na lista de espera para você receber toda a informação. Eu lembro que quem está aqui acompanhando o perfil há pouco tempo, a gente faz lives geralmente semanal, tá? E é sempre um prazer fazer essa troca, essa conversa aqui com vocês, tá bom? Grande beijo, converso com vocês nos stories. Quem não teve, quem ficou tímido e não botou a pergunta aqui, quem não não deu tempo de botar a pergunta, eu acho que eu respondi todas, mas quem não deu tempo, eu vou abrir caixinha essa semana e aí você coloca lá nos meus stories essa caixinha que a gente vai batendo um papo, tá? Só que você tem que ter, não pode ter dúvida, tem que ter direção, tem que ter realmente estratégia para engravidar e a gente tá aqui para construir isso juntas. Grande beijo, tchau!